Francisco de Sales, sejamos fortes na vida, vivendo amor e amizade no cotidiano da vida, que a verdadeira alegria busca na felicidade, encontra em Deus plenitude, chamados à santidade. Bom dia para você que está me acompanhando nessa manhã de domingo, 23 de janeiro de 2022. Eu sou Carlos Henrique, desejo a você um bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa paróquia, dedicada a São Francisco de Sales e a São Pedro Apóstolo, neste nosso 17º dia de oração, neste nosso penúltimo dia de oração. Sim, minha gente, amanhã é o grande dia. Amanhã celebramos o dia do nosso santo padroeiro, São Francisco de Sales. Mas hoje, neste terceiro domingo do tempo comum, estaremos meditando mais uma de suas frases, a nossa penúltima frase. 2 espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Então, com mais esta frase de sabedoria do nosso padroeiro, iniciamos este momento de oração e reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo mais uma vez a presença do Espírito Santo em nosso meio, façamos com fé e confiança a nossa oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o nosso Evangelho do dia, retirado do livro de São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos agora um breve momento de reflexão neste domingo, dia do Senhor. Hoje nós temos uma liturgia muito especial em que nós vemos ali o comecinho do livro de São Lucas, mas também uma passagem muito importante, uma mensagem muito importante que nos é mencionada no Evangelho, mas retirada do livro do profeta Isaías,
E é para esta mensagem que eu quero trazer nesse momento um pouquinho da nossa atenção. Hoje nós ouvimos no Evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essa é a leitura que Jesus faz. Essa é a passagem do profeta Isaías que a liturgia nos convida a nos voltarmos nesta manhã. Nós vemos nessa passagem tudo o que o Senhor nos pede, tudo o que o Senhor quer que sejamos, imitando os seus passos. Pois é para isso que nós recebemos o nosso batismo. Batismo que celebramos no começo desse mês. Então, nós vemos o compromisso que assumimos nessa passagem, onde o profeta Isaías escreve: o Espírito do Senhor está sobre mim. Como o Espírito do Senhor está sobre mim? Como? No meu batismo. No dia do meu batismo, no dia em que nós fomos batizados, no dia em que confirmamos o nosso batismo na missa do Crisma. Então, a liturgia nos traz esse chamado, este convite muito importante para nós estarmos refletindo neste dia. E a frase do nosso padroeiro não fica atrás na importância, porque nós vemos como reflexão nesta manhã que duas espécies de pessoas devem comungar. O que São Francisco de Sales quer dizer não é somos diferentes. Não. O que São Francisco de Sales quer dizer é que aquelas pessoas que se consideram que são perfeitas. O que seria essa perfeição? Aquelas pessoas que vivem em constante união com Deus. Aquelas pessoas que não se separam jamais de Deus. O exemplo de uma pessoa perfeita é Nossa Senhora, onde nós vemos que Maria, independente das circunstâncias, não se separa jamais de Deus. Então, é isso que São Francisco de Sales nos chama e nos convida neste dia de hoje, a sermos aqueles que comungam, aqueles perfeitos que comungam para quê? Para que se conservem na perfeição, para que continuem perfeitos diante de Deus. Para isso que São Francisco de Sales nos pede, nos chama a comungar neste dia do Senhor. É para isso. E para aqueles que ainda não são perfeitos, que ainda não atingiram esta perfeição, para aqueles como nós, os imperfeitos, ele nos diz que comunguem para que pela comunhão, que pelo sacramento da comunhão, desta união com Deus, no momento da comunhão, consigam chegar à perfeição. Para que por este sacramento do amor, nós consigamos chegar um dia à perfeição. Então, são essas reflexões belíssimas que a nossa liturgia, que o nosso padroeiro, que a nossa vida nos traz e nos pede para pensarmos um pouco deste domingo. Nos pede para pensarmos e refletirmos um pouco sobre isso neste nosso domingo. Neste dia tão especial que dedicamos ao Senhor. Que nós possamos sempre lembrar do compromisso do nosso batismo e das palavras do profeta Isaías, que pairam sobre nós neste dia de hoje, nesta semana que estamos iniciando. Então, encerrando este momento de reflexão, façamos mais uma vez a nossa oração a São Francisco de Sales, pedindo a sua poderosa intercessão junto a Nossa Senhora por cada um de nós. Ó bem-aventurado São Francisco de Sales, em tua vida sobressaístes em todas as virtudes, no amor a Deus e ao próximo,
no exemplo de mansidão e amabilidade, no fervor missionário. Inspirado nisto, eu recorro a Ti e humildemente coloco-me sob a Tua proteção imediata e direção espiritual para obter de Deus a minha perfeita conversão. A Ti que, como bispo missionário, promoveste a conversão de milhares de almas à Santa Igreja, peço Tua oração pela conversão de meus familiares e amigos à fé católica. Ensina-me, São Francisco de Sales, a fixar os olhos no céu, que eu possa generosamente enfrentar todos os obstáculos que se apresentam no meu caminho e atingir um dia a glória no céu, com o auxílio da Tua intercessão. Peço a Tua amizade todos os dias aqui na vida eterna. Sejas para mim um diretor espiritual e um amigo. Inspira-me com o Teu exemplo e ajuda-me a ser amável, humilde, brando e generoso. Ore sempre a Deus por mim. Amém. Encerramos assim este momento de reflexão e de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembra a todos que logo mais às 10 horas da manhã estaremos juntos em nossa comunidade matriz, mais uma vez, diante do Senhor, clamando a sua misericórdia e a sua proteção sobre nós. Lembro também que hoje estará conosco o Padre Maximiliano, da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. E logo após a Santa Missa, às 11 horas, teremos o nosso churrasco dançante, animado pelo Marlon Maciel e pelo grupo Trem Pantaneiro. A entrada apenas R$30. Sintam-se todos convidados a estarem conosco em mais um dia de festa, neste nosso penúltimo dia de festa. E até amanhã, às 6 horas da manhã, neste encerramento do Sabedoria de Sales. Fiquem todos com Deus, com as bênçãos e graças de nossa querida Mãe, Maria Santíssima, e até amanhã. São Francisco de Sales e São Pedro Apóstolo, rogai hoje e sempre por todos nós. Ó São Francisco de Sales, sejamos fortes na vida, vivendo amor e amizade, no cotidiano da vida, que a verdadeira alegria busca na felicidade, encontre em Deus plenitude, chamados à santidade.